como vocês já sabem, hora da nossa parceria aqui exclusiva com o Bom Dia Mercado. Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, já está aqui com a gente. Theo Takar, será que a gente vai ter novo conflito no Oriente Médio, né, ampliando a preocupação do mercado a partir desse final de semana? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Pois é, a situação lá no Oriente Médio está complicada, mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho da agenda doméstica, que hoje tem indicador importante aqui no Brasil, né? Hoje é dia de divulgação do IBCBR, a prévia mensal do PIB, né, que é compilada pelo Banco Central. O dado de dezembro, que vai sair daqui a pouquinho, às 9 da manhã, deve aí confirmar o movimento de desaceleração da economia brasileira no final do ano passado, que já foi observado aí em outros indicadores, né? Demorou para acontecer, mas agora aí as evidências mostram que, diante da política monetária restritiva do Copom, né, com a Selic em 15% ao ano, finalmente a atividade econômica está dando aí sinais nítidos de que está perdendo força, né? As retrações já observadas na produção industrial, que caiu 1,2% em dezembro, no volume de serviços prestados, né, que encolheu 0,4%, e nas vendas do varejo, né, que também recuaram 0,4% em dezembro, não deixa aí muita dúvida de que o IBCBR deve ter perdido ritmo aí na leitura do mês de dezembro, né, a mediana aí das estimativas dos analistas, né, aponta para uma queda de 0,4% do IBCBR de dezembro na comparação com o mês anterior, depois do indicador ter mostrado aí uma alta de 0,68% em novembro, né. As estimativas do mercado estão variando aí desde um recuo de 0,6% até um leve crescimento de 0,1%. Porém, né, como a atividade econômica demorou para desacelerar aí ao longo de 2025, o IBCBR acumulado no ano ainda deve vir forte, aí com alta de 2,4% na mediana das projeções. As estimativas dos analistas são todas aí de expansão, né, para o ano, variando desde 1,7% até 2,5% no acumulado de 2025. Lembrando, né, que o dado oficial do PIB de 2025, que é medido pelo IBGE, será divulgado aí no início de março, né, no dia 2. Né? A agenda doméstica para essa quinta-feira ainda tem os números do fluxo cambial, né, os números semanais aí que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde. E como é que está a agenda lá fora, então, nessa quinta? Até porque a gente também tem dado importante a ser divulgado lá fora, falas importantes, né? É isso aí. Hoje, nos Estados Unidos, né, temos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, que sai às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, aí com previsão de queda de 2 mil pedidos para 225 mil. Né? No mesmo horário, às 10h30, será divulgada a balança comercial americana de dezembro, com previsão aí de um déficit comercial de 56 bilhões de dólares. Depois, ao meio-dia, teremos o dado de vendas pendentes de imóveis em janeiro, aí, que deve subir 1%. E à tarde, às 2 horas, sai o dado semanal de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que é medido pelo Departamento de Energia, o DOE, e a previsão é de alta de 1,1 milhão de barris na última semana. Porém, o que deve merecer mais atenção dos investidores por lá hoje são as declarações de membros do Fed. 4 dirigentes aí do Banco Central americano farão discursos hoje. A Michelle Bowman gravou aí previamente um vídeo para um evento que vai ser divulgado às 10h30 da manhã. Em seguida, às 11 horas, o Neil Kashkari vai participar de um evento público, seguido aí pelo Alston Goolsbee ao meio-dia e meia e pela Mari Daly às 7 da noite. Essas declarações aí ocorrem no dia seguinte à divulgação da ata da última reunião do Fed, né, que ocorreu lá em janeiro. Né? A ata do Fed mostrou aí que alguns membros ventilaram a possibilidade de subir os juros nos Estados Unidos em algum momento, né, se a inflação americana não desacelerar, né? Lembrando que o Trump tem pressionado exatamente o contrário, né, por corte de juros, e agora a ata aparece com essa possibilidade de alta. Ainda segundo a ata, né, vários dirigentes cobraram uma redução aí mais convincente da inflação em direção à meta de 2%, antes de se comprometerem aí com novos cortes. Essas informações da ata, divulgada ontem, praticamente enterraram as chances do Fed retomar os cortes de juros na reunião de março. Segundo o levantamento do CME Group, né, a reunião de junho segue concentrando aí as apostas do mercado sobre quando o Fed vai retomar o ciclo de afrouxamento monetário. Até lá, o BC americano aí já deverá ter uma melhor ideia sobre a trajetória da inflação e também sobre o ritmo do mercado de trabalho. Né? Lembrando, né, que amanhã ainda teremos a divulgação do PCE de dezembro, né, o dado preferido de inflação do Fed, que também pode ajudar aí a dar uma dimensão melhor sobre essa resistência do movimento de alta dos preços nos Estados Unidos, Débora.
E, Theo, além da inflação, outro assunto que está deixando o investidor preocupado, como já antecipamos aqui, né, logo no início do nosso papo, é justamente essa possibilidade de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Alguma novidade sobre isso? Especulações eu sei que já tem bastante, né? Por enquanto a gente só tem especulação mesmo, viu, Débora? Né? Ao que tudo indica, aí o governo de Donald Trump está mais perto de iniciar uma grande guerra no Oriente Médio do que muitos americanos até imaginam, né? Segundo fontes do site Axios, né, uma eventual operação militar dos Estados Unidos contra o Irã pode começar em breve e tem chances aí até de durar várias semanas. Essa campanha militar ela estaria mais próxima de uma guerra em grande escala do que de uma ação pontual como a que a gente observou recentemente lá na Venezuela. Além disso, né, a ofensiva ela deve ocorrer em conjunto com Israel, de forma mais abrangente e mais ameaçadora ao regime do Irã do que aquela guerra de 12 dias que aconteceu em meados do ano passado. E de acordo aí com a apuração da CNN americana, né, as Forças Armadas já estariam preparadas para atacar o Irã neste final de semana, né, embora o Trump ainda não tenha tomado uma decisão final se vai autorizar essa ação. Um alto funcionário da Casa Branca disse à agência Reuters que o Irã deve apresentar uma proposta por escrito sobre como evitar o impasse após as conversas aí que ocorreram entre os dois países nessa semana lá em Genebra. Ainda assim, né, tudo indica que as forças militares destacadas para a região, que inclui aí dois porta-aviões, né, deverão ficar posicionados pelo menos até meados de março. Também vale prestar atenção no encontro entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que vai acontecer lá em Israel no fim de semana do dia 28, ou seja, daqui a 2 semanas, praticamente, né? E por falar em guerra, né, ainda temos as negociações entre Rússia e Ucrânia, que também aconteceram em Genebra ontem, mas terminaram aí sem avanços significativos, né? Apesar da mediação do enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, e do genro do Trump, o Jared Kushner, o presidente ucraniano, né, o Volodymyr Zelensky, classificou aí as reuniões como difíceis, né? Para ele, que está sob pressão aí para aceitar logo um acordo, né? O governo de Moscou está obstruindo os esforços aí para o fim da guerra. O principal negociador da Rússia, né, o ex-ministro da Cultura Vladimir Medinsky, também descreveu aí as negociações como difíceis, Débora. Pois é, vamos acompanhar então, porque essa tensão, né, promete e a gente, obviamente, fica de olho nisso. Meu querido, obrigado então pelas atualizações. Uma boa quinta-feira para você nessa semana mais curtinha. Te espero aqui amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Mais.